pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar em mais um programa Principiante Espírita na live das 12, onde nós estamos estudando a obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós estamos encerrando o tópico resumo do ensino dos espíritos e hoje a gente traz essa ideia de finalidade do Espiritismo. Seja bem-vindo, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Olá, pessoal. Tudo de bom para vocês aí? Vamos para o nosso estudo, Beto. Você vai fazer um resumo, né, daquilo que foi construído até chegarmos aos espíritos superiores, né, aos anjos protetores. Então, pessoal, pedimos a você que recorra aos vídeos anteriores e venha estudando para que quando chegar aqui nesse vídeo de hoje você tenha uma ideia mais clara daquilo que nós viemos desenvolvendo, buscando interpretar. Então, contamos sempre aí com esse esforço de cada um de vocês também, né? Beto, te devolvo. Perfeito, Lauren. Então, nesse resumo do ensino dos espíritos, a gente tratou dos princípios, dos postulados espíritas, viemos fazendo a conjugação desses nossos encontros com as obras A Gênese, com o Livro dos Espíritos, estudando questões acerca disso. E aí a gente começou lá desde os atributos divinos, que é Deus, né? Depois tratando da ideia do princípio inteligente, mostramos que o Espiritismo não se ocupa em estudar o princípio inteligente, mas o Espírito, a partir dele, se encarnando pela primeira vez como simples ignorante e depois nas sucessivas reencarnações, enquanto ele precisa existir na matéria, né? Falamos também da questão do bem e do mal, da conduta moral, citamos várias questões, né, Lauro? A gente falou, por exemplo, das questões 619, 629, 132, 166, 258, 224, 262, 262A, 776. Falamos que o espírito precisa se esforçar para a sua evolução e fomos aqui fazendo uma evolução nas ideias dos ensinos dos espíritos, né? Percebendo que a nossa existência aqui na matéria, o corpo físico fica obliterado, o corpo físico ele oblitera as faculdades do espírito, né? Então tem a ver com o esquecimento do passado. A gente também tratou da relação que tem, né, da habitação com a posição que a gente ocupa na escala espírita, por que há essa pluralidade de mundos e todos habitados, mas por que será que a pesquisa científica não conseguiu ver os espíritos que são humanidades como a nossa? Aí tratamos dos corpos densos na matéria, dos corpos densos perispirituais, tratamos de princípios que estão dentro desses ensinamentos, também bem trabalhados, né? A gente tratou de prova, de expiação, a gente percebeu que o Espiritismo explica o que é castigo, o que é recompensa como entendido originalmente nas filosofias e religiões ancestrais, como o Espiritismo vem explicar que purgatório é na Terra, felicidade e infelicidade é estado de espírito, inferno, na verdade, ele não é um lugar circunscrito, mas um estado de espírito. Como que o espírito percebe o mundo espiritual, como ele explica as sensações, as percepções. Então a gente veio trazendo bastante informação, não é algo assim que vai ser estudado e vai dar todo o panorama do espiritismo, não, mas é um resuminho muito, muito bom para que cada um de nós possa se nortear no ensino das revistas espíritas, das demais obras, como o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Até, inclusive, as instruções práticas das manifestações espíritas, a própria obra que é o Espiritismo e os diálogos ali contidos, né? Eu espero ter trazido aqui um panorama, não sei se o Lauro quer colocar mais situações aí, mas eu penso ter de uma maneira assim, bem assim, rápida, né? Tentando abordar, e passo para você, Lauren.
Não, e só lembrando aqui, né, que o Espiritismo, então, explica a questão do anjo protetor, do espírito superior, que ele sai de um ponto zero da ignorância, e como o progresso é uma lei para todos os espíritos, então ele vai chegar um dia à perfeição. Então, e esse trabalho é contínuo. Chegou à perfeição, ele não vai ficar contemplando Deus, não. Ele vai continuar trabalhando, ele vai servir sempre a Deus no sentido de auxiliar aqueles que estão lá atrás, né, e precisando desse apoio. Beto. Laurim, e também, né, importante a gente lembrar que aqui nesses itens do Espiritismo na sua mais simples expressão, a gente aprendeu que espírito superior, que não mais tem a necessidade, né, chegado ao espírito superior, que eles encarnam na matéria para cumprir missões de esclarecimento da humanidade de um ponto de vista mais abrangente, né? E que, obviamente, se o espírito superior pode fazer isso, os espíritos puros também assim o fazem, né? A gente tem que saber se de fato o espírito que está se encarnando aqui para cumprir determinado ponto de vista de esclarecimento, se ele de fato é um espírito superior ou ele é um espírito puro, é a sua obra que vai dizer. Então, enquanto eu tenho, por exemplo, pensado que Kardec é um espírito superior, Jesus para mim seria um espírito puro. Por quê? Porque por mais que Jesus sofreu dor na matéria, uma série de questões, não seria qualquer espírito que poderia vir ali e sofrer moral e na própria carne o que ele passou. Inclusive aí eu falo do ponto de vista das paixões físicas mesmo, né? Então só um espírito cuja matéria não causa nele nenhuma porque nós precisamos entender, né? Entre o superior e o puro tem uma larga diferença, senão eu não teria espírito superior, eu já teria o puro direto. Então existe entre eles essa questão. Então talvez seja por isso que o espírito superior ele vem para esclarecer, vem para trazer esclarecimento, mas ele ainda talvez não esteja compatível ainda com aquele tipo de encarnação que possa sofrer um espírito puro que está preparado para qualquer maldade que a gente fizer por aqui. Não sei o que você acha disso, Laurinho. Concordo, gênero e grau, Beto. Vamos então compartilhar aqui o nosso texto para a gente encerrar essa parte da obra que trata do resumo. Então, hoje a gente vai até o item 34 e depois a gente vai entrar nos itens seguintes, que são as máximas extraídas do ensino dos espíritos. Não é só Jesus que tem máxima, não, viu, gente? Os espíritos superiores que vieram nos ensinar aqui também têm as suas máximas, né? As suas expressões proverbiais. Então, diz Kardec, no item 29, Laura, o espiritismo hoje, mais bem compreendido, ele estava em 1859, tá, gente? Junta para os incrédulos a evidência à teoria, prova o futuro por fatos patentes, diz em termos claros e sem equívoco o que o Cristo diz por meio de parábolas, explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas, revela a existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o ser humano nos mistérios da vida futura. Vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus, vem, enfim, estabelecer entre os seres humanos o reino da caridade e da solidariedade anunciado pelo Cristo. Moisés preparou a terra, Cristo semeou, o Espiritismo vem para a colheita. Só para lembrar o Lauro, aqui é um resuminho de um dos capítulos que nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala do Moisés, do Cristo e depois do Espiritismo e qual a função de cada um, qual o papel exercido aí de cada um no plano do esclarecimento. Laurinho. Tá, Beto. O Espiritismo melhor compreendido hoje, disse Kardec em seu tempo. Então é necessário, e por quê? O Kardec vai dizer assim, como toda ciência, em seu início, ela tem as suas divergências, porque está construindo o conhecimento. Com o Espiritismo, que é uma ciência, não poderia ser diferente. Então, quando ele vai dizer, o Espiritismo hoje, ele é bem compreendido, é porque agora os princípios elaborados, explicados pelos espíritos, agora são melhor entendidos pelos adeptos, pelos espíritas. E aí, ele vai trazer aqui, por exemplo, a evidência,
né, a existência quase palpável da alma. Por quê? Porque a própria razão, né, a comunicação, tudo aquilo que a alma traz, elementos que prova ser ela mesma, a identidade dela enquanto ela esteve aqui encarnada, então vai provar materialmente, entre aspas, que realmente, de fato, aquela alma era aquela personalidade. Logo, aquela alma, ela pré-existe à morte do corpo físico. E que no mundo espiritual, ela tem as consequências das suas ações. Ela sofre essas consequências. E sofre no sentido de, ela passa por essas, né, vive essas consequências, boas ou más. Então, isso é uma prova patente. E aí, Kardec usa razão, ele usa a lógica, o bom senso. Nós trabalhamos lá atrás a reencarnação, vem explicar todas essas anomalias. Se você estudar a reencarnação, não como pelas religiões ancestrais, mas como a doutrina espírita explica, você vai compreender que todas essas anomalias, ela tem as suas razões de ser. E logo você percebe que racionalmente é aceitável isso, né? E o Espiritismo, Kardec vai dizer também que o objetivo principal do Espiritismo é a moral. Então, nós temos as comunicações com os espíritos, e os espíritos vão trazer toda a sua condição no mundo espiritual, como estão, e como eram enquanto pessoas aqui, e a gente vai tirar, então, consequências morais de tudo isso. E Kardec faz isso inúmeras vezes. Ele pega determinado artigo e ele trabalha a moral que está contida ali. Né? É o que nós deveríamos aprender a fazer quando nós pegamos determinada comunicação, extrair dela o conceito moral. E é isso. E o Espiritismo vai dizer, isso bem entendido pela humanidade vai alavancar essa humanidade no que diz respeito à moral. Então, o ser humano será mais fraterno, solidário, será muito mais justo. Logo, né, vamos vencendo essas vicissitudes. Mas vicissitude moral. Mas vejam, é um processo que se dá da noite para o dia? Não, e a gente vai encontrar isso na Gênesis, os tempos são chegados. O processo, ele é longo, mas nós precisávamos recuperar, então, os estudos da doutrina espírita para começarmos a compreender esses princípios que são a base fundamental para entender a moral. Beto. Perfeito, Laurinho. Vamos seguir em frente, então. O item 30. O Espiritismo não é uma nova luz, mas uma luz mais ampla, porque surgiu de todos os pontos do globo, graças àqueles que já viveram, tornando evidente o que fora até então obscuro. Põe fim às interpretações errôneas e deverá reunir todos os homens em uma só crença, porque há somente um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Marca, afinal, a fase dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Passo para você, Laurinho. Bom, então é isso aí, né? Então, o Espiritismo, foi dito, os Espíritos se comunicam, conhecendo a identidade do Espírito por fatos incontestáveis, e o Espírito traz a sua condição no mundo espiritual, né? Nós vamos extrair disso aquilo que foi dito, a moral, e aí nós vamos ouvir os espíritos superiores, Kardec ouve os espíritos superiores, vai ter todo um trabalho, uma construção em torno desse postulado. Uma verdadeira ciência, verdadeira pesquisa que foi feita por Kardec. Gente, e isso bem estudado, bem compreendido, nós vamos todos nos unir em torno de uma única religião natural chamada amor, chamado Deus. Então, a humanidade vai perceber que não necessariamente tem que ter uma religião vulgarmente conhecida, mas que fazer o bem, agir no bem e pelo bem de todos é a religião natural. É o que vai nos tornar espíritos felizes. A humanidade será feliz quando isso estiver de fato implementado na Terra. E o Espiritismo é a única doutrina,
a única ideia capaz de promover essa mudança mais rápida, viu, Beto? Muito bom, Laurim. Aqui eu quero compartilhar nesse ponto aqui, né, que deverá reunir todos os homens em uma só crença. Que crença é essa, né? Além do que o Lauro falou, solidariedade, igualdade e fraternidade. Aqui nesse ponto, ele está enviando a todos nós para a obra A Gênese, que só viria 10 anos depois, né, em 1868. Aqui, 1868, né? E aqui ele vai tá remetendo ao texto Sinal dos Tempos, que é o capítulo 18 daquela obra. Então, uma vez mais, né, se num outro encontro a gente falou da obra O Céu e o Inferno, da compatibilidade do resumo do ensino dos Espíritos com essas obras, e a gente então vai ampliando nosso conhecimento para saber o que foi adulterado e o que não foi. E é só pelo conhecimento, sem fazer sistema, sem ficar correndo atrás de A ou de B, mas adquirindo conhecimento por nós mesmos. E aqui, então, eu percebo aqui a ideia do texto, sem especular, eu percebo por interpretar e por ter o conhecimento adquirido da obra. Então, aqui ele tá nos remetendo à Gênese, que seria editada, como dito, mais tarde, no capítulo 18, Sinal dos Tempos. Então, Laurim, aí eu te convido para a gente passar agora para o próximo tópico, que é o 31. Ele vai dizer: os males que afligem os homens na terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os seres humanos se tornam reciprocamente infelizes e se castigam uns aos outros. Que a caridade e a humildade substituem o egoísmo e o orgulho, e eles cessarão de prejudicar-se mutuamente. Cada qual respeitará o direito alheio, fazendo reinar entre todos a concórdia e a justiça. De novo, solidariedade, igualdade e fraternidade é um complemento daquilo que a gente estava dizendo, e que por que a Terra não tem um dia de descanso, um século sem guerra? Porque não reina aqui entre os homens a caridade, né, e reina o egoísmo e o orgulho. Não tem humildade. Então, quando a gente mudar para ser caridoso e humilde, certamente uns com os outros, ou seja, exercendo a igualdade, a fraternidade e solidariedade. Não da boca para fora, né, gente? Nem para fazer bonitinho aí de que eu sou o bambambam, não. Isso é interesse pessoal. Aquele genuíno mesmo, o ato do dever moral. Passo para você, Laurinho. Roberto, não, e aqui, se você até quiser ler o item 32, porque ele traz, então, as causas dos males que nós podemos observar são frutos, egoísmo e orgulho, e todas as paixões que derivam desse egoísmo e orgulho, né? Então, mudando esse pensamento, nós teremos, então, uma sociedade, uma humanidade mais justa, mais pacificada. Mas ele agora vai trazer de certa forma, uma ideia, como destruir isso, sabe como é que a gente pode fazer para melhor aplicar? Beto, passo para você. Muito bem, vamos seguir então. O 32, mas de que modo destruir o egoísmo e o orgulho, que parecem inatos no coração do homem? Essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos, gente. O egoísmo e o orgulho estão no coração do homem porque os homens são espíritos que desde o princípio trilharam a senda do mal, tendo sido exilados na terra por força de seus próprios vícios. Nossa, aqui tem muita informação. Exilados na terra por quê? Porque quando você encarna, né, você vai cumprir um tempo. E nesse tempo, você não tem o contato que teria quando está emancipado. Então você está exilado do mundo espiritual num planeta que ele é constituído para a finalidade da instrução mesmo desses espíritos, né? Então, desde o princípio seguir o caminho do mal aqui é ignorância, questão 120 do Livro dos Espíritos. Então, é o mal que faz com que a gente continue reencarnando, é por isso a questão do exílio. Punidos por aqueles mesmos vícios. De novo, punidos é erro, é equívoco. Então, eu sou punido na minha origem. É o vício que faz eu ter a consequência de precisar de vir aqui na Terra
e expurgar aqueles vícios. Aí ele continua, Laurinho. São estes ainda o seu pecado original, que a gente já falou em outros encontros, né? Então a gente fica batendo na mesma tecla. Do qual muitos não conseguiram se despojar. Orgulho, egoísmo, tudo que está no item anterior, que são a causa dos males, né? Ele começa assim: os males que afligem os seres humanos na Terra têm por causa o orgulho e o egoísmo e aquilo que advém desses dois. Então, o que é o pecado original? Orgulho e egoísmo, nada mais que isso. Não tem Adão e Eva, tem a história besta do sexo, porque os espíritos precisam reencarnar, gente. Então, pelo amor. Vamos lá. Por meio do Espiritismo, Deus vem fazer um derradeiro apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo. A lei de amor e de caridade, Laurinho. E Beto, lá atrás, agora há pouco lido por você até repetiu a leitura, eu vou voltar aqui para mim não perder ela aqui, ó. Porque esses são espíritos que desde o princípio trilharam ou seguiram o caminho do mal. Quando nós falamos assim, olha, tem espíritos que se condicionam ao mal, eles perdem consciência, eles agora agem no mal porque é aquilo que eles têm. É algo que eles fazem agora quase que instintivamente. Eles não têm uma vontade, não têm um esclarecimento para sair dessa situação. Precisa passar por esse processo de estar aqui exilada no mundo de prova e expiação, continuar sofrendo as vicissitudes da matéria, do corpo físico, das necessidades. O sofrimento moral vai aumentando à medida que esse erro cada vez mais tende a crescer, e isso chega num determinado ponto que o espírito pede a Deus que, por favor, não aguento mais, o espírito se satura. Então, tudo está em razão da vontade do espírito. Espíritos, desde o princípio, que todos são criados iguais. Uns seguem bacana, vão fazendo melhores escolhas. Outros se condicionam ao mal. E aí eles atrasam o seu processo. Mas a culpa ele só vai poder imputar a ele mesmo, a mais ninguém. Beto? Perfeito, Lau. Vamos seguir então com o texto 33, né? Porque aqui seria até interessante dizer o seguinte, né? Último e derradeiro apelo, mas aqui é metafórico, né? Está dizendo, olha, já teve aqui o Cristo, vamos mudar de vida, a Terra está precisando evoluir. Então, o propósito do Espiritismo é vir esclarecer, porque aí é o seguinte, como tem os planetas que vão se destinar a um tipo de reencarnação dos seus habitantes, a Terra ela está evoluindo, ela está seguindo a lei do progresso. Nós, às vezes, aqui, usamos a nossa inteligência, a nossa ausência de moral, de senso moral, para destruir o ambiente. Mas certamente haverá um processo de migração e imigração de espíritos. É esse o aviso. Olha, tá aí, você quer aprimorar, progredir, deixar de ser negacionista, concordar com a ciência, saber que fazer o bem não é obrigar o outro a fazer o que você quer que ele faça, é respeitar as nossas diferenças, porque para Deus criou... Veja, gente, se Deus quisesse todo mundo igual, ele tinha feito um tipo de criação diferente da nossa. Mas por que ele cria só diferente e você não acha que seja igual ao outro? Não tem. Eu preciso reconhecer no outro o meu igual, que é diferente, é do ponto de vista moral. Mas ele não é igual. Ele tem as diferenças e eu não posso ficar olhando para a diferença dele. Que seria buscar num lençol branco um pontinho preto e falar assim, esse lençol não está limpo não, tem lá um pontinho preto aí. Aí você fala assim, nossa, mas todo um lençol aqui que foi lavado, está limpo, né? Foi quarado, bonitinho, e você está olhando só para esse ponto aqui que não está com a mesma cor. Não é para isso que você tem que olhar, você tem que ter olhos de ver. Então, essas diferenças é para despertar em nós o nosso melhor. O outro está olhando para mim, eu sou diferente e vice-versa. Mas nós somos espíritos na essência, e é assim que nós devemos nos reconhecer. Não é homem, mulher, não é, homossexual, ou não é, ou qualquer o nome que quiser utilizar para mim, pouco importa, porque são espíritos.
para mim, eu os amo todos como espíritos. É assim que deve funcionar. Agora, a lei do amor e da caridade, ela deve chegar nesse ponto, da gente olhar para o outro e sempre, dentro de casa, você não vai ver sua esposa, seu esposo, seu companheiro, sua companheira, seu filho, sua filha, nossa, propriedade. Não, você vai ver no outro um irmão. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá, porque é a lei do progresso. E é esse o apelo aqui, por isso um último apelo, porque a Terra tem que passar para um outro ponto, que é a lei do progresso. Se tem um momento da destruição, que é uma lei, também tem um momento em que é o próprio planeta, ele vai precisar respirar, vai ter que ter um outro tipo de habitante, um outro tipo de perispírito, um outro tipo de pensamento e de sentimento, né? Porque Deus não faz nenhuma criação que ela seja aí ao léu, né? Ela tem a sua razão de ser, tá? Então, é o que eu gostaria de falar. Acho que a gente vai para o 33, né, Laurinho? Então, 33 e passo para você. Como a Terra chegou ao tempo marcado para se tornar morada da felicidade e da paz, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a perturbá-la em prejuízo dos bons. Ele está falando aqui na Gênesis, sinal dos tempos, a nova era, migração e migração dos espíritos, capítulo 18. Por isso eles deverão desaparecer. Desaparecer, gente, é no sentido assim, ele não vai, pelo amor, né, gente? Vai para outro lugar que está adequado para os mauzão. Quer dar tiro, vai para lá, sabe? Quer pegar bandeirinha e ficar enfiando no nariz dos outros, vai para lá. Não quer respeitar as escolhas dos outros, seja quais forem, vai para um lugar onde vocês vão viver nesse angu de caroço. Porque aqui vai regenerar e só viverá espírito regenerado. Tal é a lei. Então eles vão desaparecer daqui. Vão espiar o seu endurecimento, são espíritos endurecidos. Aí nós estamos lá no campo do céu e o inferno, Laurinho. Né? Então, o seu endurecimento vai ser espiado em mundos menos avançados, onde vão trabalhar novamente para seu adiantamento. Como? Mediante uma série de existências ainda mais infelizes e penosas do que na Terra. Gente, aí a pessoa fala assim, nossa, mas o que vai acontecer? Você é um espírito que hoje tem uma tecnologia na sua mão que chama celular. Aí você vai para um mundo de provas e expiações que o celular ainda não foi descoberto. Você vai sentir uma angústia na alma, um sofrimento moral, porque você já tem o conhecimento que essa tecnologia existe. Talvez até vai ser, né, Laurinho, a criatura que vai descobrir isso lá. Vai trabalhar para descobrir isso. Mas vai ficar tão angustiado que o seu trabalho vai fazer esse mundo melhorar. E assim você está espiando o seu endurecimento. Né? Então é isso. Vou passar para você, Laurinho. Formarão nesses mundos uma nova raça mais esclarecida, cuja missão será de ajudar o progresso dos seres atrasados que os habitam com o auxílio dos conhecimentos já adquiridos. O tempo das pirâmides aconteceu isso conosco. De lá só sairão para um mundo melhor quando tiverem merecido. Muitos daquele tempo das pirâmides já saíram daqui para mundos mais esclarecidos. De lá, e assim por diante, até que tenham atingido purificação completa. Se a Terra foi para eles purgatório, esses mundos serão um inferno. Mas o inferno do qual jamais será banida a esperança. Então aqui ele está dando outra figura de que a Terra, além de ser purgatório, também pode ser inferno. Né? E aí, Lauren, passo para você para a gente encerrar no item 34. Não, eu só dizer que é isso. Então, quando Jesus vai falar, olha, nos finais do tempo vai separar o joio do trigo. Olha, a Terra está pulula de espíritos encarnados e desencarnados. A grande maioria é espíritos ainda persistentes dos seus equívocos, né? Muitos desses maus. A humanidade está avançando em inteligência e vai avançar em outros campos, porque a necessidade vai exigir, por exemplo, desmatamento, a falta de água, um ar cada vez mais prejudicial. Então, a humanidade vai ter que rever valores. E, com isso, vai despertando conceitos morais, muitas coisas vão se modificar. Se esses espíritos não vão acompanhar
essa mudança, eles não vão ficar aqui, porque eles não vão causar perturbação. Se eles querem causar perturbação, então vão causar no mundo onde lá a galera topa a parada, porque aqui já não suporta mais isso. E assim, a Terra vai passar de um mundo de purgatório, um mundo regenerado, para um mundo de delícias, né? de benesses, de felicidade, onde o mal vai perdendo força, e aí não mais se falará, né, no mal enquanto ignorância. Beto? Lauren, sem mais delongas, vamos para o item 34, para a gente então encerrar esse resumo do ensino dos espíritos. Então, Kardec vai dizer aqui, por final, no item 34, ao mesmo tempo que a geração proscrita vai desaparecendo rapidamente, vai surgindo uma nova geração, cujas crenças serão baseadas no espiritismo cristão. Já assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral da qual o espiritismo assinalou o advento. Esse item está enviando a todos nós para a Gênese, capítulo 18, a geração nova, né, Laurinho? Então, passo aí para você considerar. É isso aí, né? Então, vou repetir: espíritos que permanecerem, gostarem e quiserem continuar, e nós temos visto barbaridades acontecendo, agressões a mulheres, a crianças, a injúria racial, racismo, e essas criaturas que estão ainda vinculadas a essas ideias do passado, mas que permeiam ainda o pensamento desses, se persistirem, ó, vamos falar assim: ó, agora você vai lá, você vai encontrar um monte de situações da qual você gosta, né? Porque aqui já não dá mais. E aí, o Espiritismo vai ser esse último apelo, como foi lido lá atrás, porque, de fato, veja, o espírita que estudar essa questão moral, e o próprio Kardec vai dizer, nós vamos ler isso, por exemplo, no Viagem Espírita, que é inaceitável pensar que o espírito vai usar a palavra imperdoável, que o espírito verdadeiro, ele não alimenta sentimentos de ódio e egoísmo, ele combate ao invés de alimentar, ele procura se expurgar isso do seu ser. Então, por quê? Porque esse verdadeiro espírita, ele busca conhecer essa moral, conhecendo essa moral, ele vai buscar aplicá-la, porque ele sabe que é bom, traz paz ao seu coração, ao seu íntimo, e isso já gera felicidade, é natural. Então, o verdadeiro espírita é esse. Então, Kardec, ele aqui, né, conclama a todos estudarem a doutrina espírita, mas como tem que ser estudado, com profundidade, com seriedade, para que a humanidade possa avançar mais depressa. Beto. E para a gente encerrar, Lauren, só esclarecer o seguinte: nesse último item 34 que você havia compartilhado, está lá assim, espiritismo cristão. E lá na tradução está espiritismo, espiritismo chrétien, né? Então, veja, aqueles incautos que já fizeram até seus encontros aí, tá errado essa expressão espiritismo cristão. Do ensinamento dos espíritos, do resumo, Kardec extrai no item 34 essa expressão: o espiritismo, ele é cristão. Ponto final. Por quê? Porque ele se baseia naquela ideia das questões 625 e 627 de O Livro dos Espíritos. E é por isso que a gente só vai entendendo certas expressões quando a gente vai se aprofundando no conhecimento. E eu acho importante nós assim o fazermos. Quero agradecer a Deus e os bons espíritos, ao Lauro, por essa saga que nós estamos aqui, com esse pequeno opúsculo tão rico, tão rico. Então, agradeço mais uma vez ao próprio Deus, aos bons espíritos, por esse conhecimento rico, de fato, porque a gente vai mencionando as coisas aqui, Laurinho, e a gente vai também jogando isso na própria vida, tentando raciocinar pelos erros, pelos equívocos que temos cometido, né? E assim a gente vai levando a nossa vida, né? Tentando ir para frente e para cima, né? Então,
Agradeço a você por mais esse encontro e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Eu que agradeço, Beto, e como você bem colocou, faço das suas palavras as minhas, agradeço a Deus e aos bons espíritos por estar aqui do nosso lado, né, nos empurrando, né, para que a gente persista nessa busca do conhecimento, e já ouvi de alguns espíritas, entre aspas, que esse mundo não tem salvação, né? Então, esse espíritas, entre aspas, precisava fazer isso que nós estamos buscando fazer aqui, que você que está nos assistindo agora está fazendo, estudar. Porque uma vez que eu digo que a Terra não tem mais solução, que a humanidade não tem solução, eu estou pegando todos os atributos de Deus, estou jogando pelo ralo, todos os ensinamentos dos Espíritos, todos os princípios, jogando pelo ralo, porque estou voltando lá naquela ideia do céu, do inferno, das recompensas, das penas futuras. Né? Então, nós temos que meditar sobre isso. Pessoal, obrigado a todos. Lembrando que 18 horas hoje temos o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Fica o convite aqui. Encontro marcado. Obrigado a todos. Tchau, tchau.